E, gente, a velocidade com que a informação transita hoje é muito grande, a velocidade com a qual a ciência avança também é muito grande. Em relação à Covid-19 é maior ainda, até porque a ciência já aprendeu muito sobre essa doença no último ano. E eu vou falar com vocês hoje a respeito de um panorama, fazer um panorama geral a respeito da pandemia nesse momento de expansão da variante Ômicron. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, professor universitário. E convido a você, caso goste de nossa abordagem, a se inscrever aqui no nosso canal e a compartilhar os nossos vídeos. Pois é, a primeira coisa que eu queria abordar é a dúvida de se a variante Ômicron surgiu na África do Sul ou surgiu na Europa. Inicialmente ela foi notificada na África do Sul, que inclusive reportou à OMS no dia 24 de novembro o surgimento dessa nova variante. Entretanto, amostras de pessoas da Holanda do dia 11 de novembro, ou seja, 2 semanas antes, já continham a variante Ômicron. Então há a dúvida de se holandeses contraíram a variante Ômicron na África do Sul e levaram para a Holanda, ou se a variante Ômicron surgiu na Holanda e foi levada por turistas para a África do Sul. A África do Sul tem um bom sistema de monitoramento genômico, é um dos países que mais sequencia amostras de Covid-19 e os cientistas estão avaliando qual a possibilidade dessa variante ter surgido na África ou na Europa. Enfim, um outro ponto importante é o seguinte, eu estou aqui com um artigo dizendo que, um artigo do El País, dizendo que já existem os primeiros indícios científicos divulgados pelo diretor da Agência de Vigilância em Saúde, que equivale a uma espécie de Anvisa da África do Sul, de que a variante Ômicron, primeiro, é menos letal do que a variante Delta e se espalha muito mais rapidamente. Ou seja, cada vez mais crescem essas duas percepções, de que ela se expande muito mais rapidamente. Ela hoje já é a variante dominante na África do Sul e está silenciando a variante Delta, tá certo? E que também ela causa Covid mais leve. Ou seja, lá na África do Sul, pelo menos, as pessoas que estão contraindo a variante Ômicron são principalmente jovens, profissionais da saúde que estão se reinfectando com ela é capaz de reinfectar, mas o quadro apresentado pelas pessoas até agora é um quadro leve, é um quadro em que a pessoa relata basicamente dores no corpo e dores nas articulações, fadiga, né? Ou seja, é um quadro inclusive um pouco diferente daquela Covid clássica. Bom, é necessário obviamente tempo para compreender um pouco melhor essa dinâmica da doença, essa dinâmica clínica da doença, se isso vai se repetir em outras partes do mundo ou não. Mas o fato é que isso aparentemente é bom. Por quê? Se a variante Ômicron dominar a variante Delta e silenciar a variante Delta, causando uma Covid mais leve, isso pode ser bom para reduzir a taxa de mortalidade causada pela Covid-19. Eu estou inclusive monitorando os gráficos de novos casos e mortalidade da Alemanha e da África do Sul, e é incrível como a gente observa, subiu o número de casos da Ômicron, mas a taxa de mortalidade não sobe. É bem verdade que existe aí um hiato, nós temos que esperar 2 semanas para ver se a curva de mortalidade não vai acompanhar a tendência da curva de novos casos, né? Mas a princípio não está acompanhando e isso é muito bom. Uma outra conclusão que eu queria passar aqui para vocês e que já saiu agora à tarde essa conclusão é a seguinte: a rede de vigilância do genoma da África do Sul apresentou nesta quarta-feira, né, e foi divulgado hoje, à Comissão de Saúde do Parlamento da África do Sul avanços preliminares sobre a variante Ômicron. Segundo esse estudo, que é um estudo preliminar, diga-se de passagem, né, as vacinas são ferramentas capazes de impedir que a variante Ômicron provoque Covid grave e morte. Ou seja, há indícios fortíssimos na África do Sul que as pessoas vacinadas contraem
a Covid-19 pela variante Ômicron, entretanto não desenvolvem uma Covid grave. E aliás, os presidentes de várias farmacêuticas do mundo, como a Pfizer, como a Janssen, a AstraZeneca já se manifestou através da Universidade de Oxford, acreditam que as vacinas terão sim a capacidade de combater a variante Ômicron. Pode ser que a eficácia diminua um pouco, mas a proteção contra a Covid grave e contra morte por Covid-19 deve continuar. Em função dessas observações preliminares, o governo do estado de São Paulo já antecipou a terceira dose, a dose de reforço, de 5 meses após a segunda dose para apenas 4. Isso é uma boa medida. Por quê? Porque vai antecipar esse reforço imunológico nas pessoas que já estão imunizadas, exatamente prevendo a chegada da variante Ômicron e o seu espalhamento. Aliás, ela já chegou em São Paulo, prevendo o seu espalhamento. Na medida em que crescem as evidências de que as vacinas, a vacinação, protege contra casos graves e óbito pela Ômicron, reforçar a imunidade das pessoas é mais que necessário. Então, essas notícias são notícias promissoras, são notícias que apontam para um horizonte um pouco mais ameno, mas em que pese esse horizonte um pouco mais ameno, toda cautela se faz necessária. O Comitê Científico do Nordeste, que é um comitê consultivo, ele emite opiniões para os governadores do Nordeste orientarem as ações contra a pandemia, divulgou agora à tarde uma nota sugerindo a suspensão de carnaval, sugerindo a suspensão do Réveillon, as festas de final de ano, como medida para conter o espalhamento da variante Ômicron. Medida mais do que acertada. Nós precisamos ganhar tempo para compreender melhor a variante. Eu já disse aqui que eu tenho uma suspeita. Se ela mantiver essa alta capacidade de disseminação, silenciando a variante Delta e as demais variantes, se ela causar Covid leve, se as vacinas ainda tiverem um efeito protetor contra a variante Ômicron, possivelmente nós teremos um ano de 2022 muito mais tranquilo em relação à pandemia, com a variante se espalhando demasiadamente, mas causando uma Covid-19 mais branda. Ou seja, o resfriadinho que o presidente se referia lá atrás pode estar se materializando agora. E eu explico. Vírus são parasitas. E nós, no caso do coronavírus, somos o hospedeiro desse parasita. Ao longo da história evolutiva das espécies, parasitas e hospedeiros desenvolvem relações que no início são muito agressivas em favor do parasita e matam o hospedeiro. Com o tempo, o parasita começa a compreender, e esse compreender no sentido figurativo mesmo, de que se ele matar o hospedeiro, ele também morre. Então o parasita vai se adaptando, o hospedeiro vai se adaptando, essa relação vai evoluindo para uma adaptação recíproca e a tendência é que parasitas e hospedeiros estabeleçam entre si uma relação mais harmoniosa. Hoje nós temos boa parte da população mundial, 50% dela, imunizada, com resposta imune contra o coronavírus e, consequentemente, contra a variante Ômicron. Não está fácil para nenhuma nova variante que surja do coronavírus ter o mesmo impacto que o coronavírus original teve no ano passado. Por quê? Porque as pessoas já têm uma resposta imune contra o coronavírus. É bem verdade que continentes como a África têm apenas 7% da população imunizada. Mas, na média global, muita gente já tem imunidade ou pela vacina ou pela doença curada. Então não está fácil para uma nova variante do coronavírus causar aquele pânico, aquele pandemônio que foi no ano passado. Então, nessa perspectiva, a tendência é que a pandemia permaneça mais algum tempo entre a gente e vai depender muito do nosso comportamento de adotar as vacinas, adotar as medidas de proteção usando máscara e evitando aglomeração em local fechado para minimizar o espalhamento das novas variantes. Nós temos que ajudar, mas a tendência é que essa pandemia vá com o tempo estabilizando-se, virando uma endemia e nós vamos conviver com ela por anos, décadas, talvez a vida inteira, como é com o H1N1. No momento, a pandemia não acabou, isso é para onde ela vai evoluir, mas depende muito, repito, do nosso comportamento de acreditar na ciência, de nos abraçarmos com a ciência e deixarmos de lado o negacionismo.
Qualquer novidade que apareça aqui sobre a Ômicron, eu venho aqui no plantão da Ômicron socializar com vocês. Por enquanto, se não tomou a segunda dose de vacina, volte para tomar. Se está na época de tomar a terceira dose, volte para tomar, porque as vacinas têm demonstrado, inclusive com a Ômicron, que protegem contra a Covid grave e morte. Sempre que sair em público, utilize uma máscara de boa vedação, evite locais fechados sem ventilação natural e com aglomeração e evite, inclusive, as festas de final de ano. Proteja-se até a gente compreender melhor e passar para vocês recomendações mais seguras para preservar a sua vida e a vida dos outros. Tchau, até a próxima.